primeiro lugar, eu quero agradecer ao convite da CONTE para participar desse debate, representando a CTB. Cumprimento a todos os participantes desse encontro, na pessoa da Madalena e do Gilson Reis. Saúdo meu companheiro de mesa, Sérgio Nobre, que fez uma exposição brilhante, resgatando um pouco a evolução do mundo do trabalho ao longo dos últimos governos que existem em nosso país, que existiram em nosso país. E eu vou fazer uma exposição que complementa, de alguma forma, a exposição do Sérgio. A minha exposição ela vai ser voltada, evidentemente, para o campo jurídico. Então, eu vou procurar, digamos, dar um enfoque à minha fala, tentando analisar de que maneira que tem evoluído a desregulamentação do trabalho do ponto de vista jurídico. E acho que essa exposição ela termina complementando, em alguma maneira, a exposição do Sérgio Nobre. E eu começo a minha exposição partindo exatamente de um conceito. Quer dizer, o que é que significa exatamente desregulamentar? Desregulamentar significa, em última análise, reduzir o papel dos regulamentos ou suprimir o papel dos regulamentos. E como é que isso se aplica, digamos, ao mundo do trabalho? O que é que significa desregulamentar o trabalho em nosso país? Significa, em última análise, reduzir o alcance da legislação trabalhista, o alcance dos acordos e convenções coletivas de trabalho, ou mesmo suprimir, digamos, o papel que esses instrumentos normativos terminam desempenhando dentro do mundo do trabalho. Em última análise, é disso que se trata. Essa é a essência do debate. Afastar ou minorar, por assim dizer, o potencial de aplicação da legislação dos acordos e convenções coletivas e substituir, digamos, esse espaço pela negociação individual. Então, como é que isso vem evoluindo ao longo dos últimos anos em nosso país? Como é que esse processo vem se dando efetivamente? E eu quero aqui tomar, digamos, um marco temporal. Eu quero fazer essa análise a partir da reforma trabalhista em diante, em que pese esse processo de desregulamentação ser mais antigo. Mas eu acho que é mais producente para a nossa análise se a gente tomar como referência a Lei 13.467 de 2017, que passou a entrar em vigor em 11 de novembro de 2017 e que foi o primeiro grande golpe contra a classe trabalhadora brasileira nos últimos anos e que produz, de alguma maneira, efeitos até os dias de hoje. E de que maneira que a reforma trabalhista ela contribui para desregulamentar o trabalho? Eu vou citar, basicamente, dois instrumentos que eu considero fundamentais. O primeiro deles, que introduz os artigos 611-A e 611-B da CLT e que institui a chamada prevalência do negociado sobre o legislado, que, em última análise, significa exatamente a supremacia dos acordos e convenções coletivas sobre a legislação trabalhista, ainda que esses acordos e convenções coletivas eles possam vir a reduzir direitos previstos pela legislação. Então, há um exemplo muito concreto que eu normalmente tomo como referência quando trato desse tema, que é a hipótese de fixação do grau de insalubridade dentro dos ambientes insalubres no Brasil. Então, é possível, de acordo com a reforma trabalhista, as partes do conflito, portanto, empregadores e trabalhadores, estabelecerem qual é o grau de insalubridade, por exemplo, de trabalhadores de um hospital que trabalham expostos ao contato com doentes que são portadores de moléstias infecto-contagiosas. Agora, vejam que absurdo. O grau de insalubridade pode corresponder a mínimo, médio ou máximo a uma norma regulamentadora editada pelo extinto Ministério do Trabalho, que fixa para esses trabalhadores um grau de insalubridade como sendo o máximo, e o que, em última análise, a prevalência do negociado sobre o legislado admite, é que empregadores e empregados fixem esse grau como sendo mínimo, reduzindo, portanto, o patamar de proteção legislativa em relação a esses trabalhadores. Então, através desse instrumento,
se possibilita dar um grande passo no sentido da desconstrução da proteção social e, ao mesmo tempo, da desregulamentação do trabalho em nosso país. E outro elemento que eu acho que vem com a reforma trabalhista, para o qual eu quero chamar a atenção e que contribui com essa desregulamentação, é exatamente aquele que prevê a prevalência dos acordos individuais sobre acordos e convenções coletivas de trabalho. Então, é possível para todos os trabalhadores e trabalhadoras que recebam uma remuneração mensal igual ou superior a 2 vezes o maior benefício da Previdência Social, que hoje corresponde a R$ 12.202 aproximadamente, é preciso a esses trabalhadores e trabalhadoras pactuarem cláusulas para o seu acordo individual que rebaixem direitos previstos em acordos e convenções coletivas de trabalho e também garantias previstas dentro da legislação trabalhista, o que é, na minha opinião, um verdadeiro absurdo. É uma porta aberta para nós afastarmos completamente o regulamento da lei, o regulamento dos acordos e convenções coletivas, que hoje se aplica para esse nicho de trabalhadores, por assim dizer, mas que futuramente, eu não tenho dúvida, pode ser a porta aberta para se aplicar, digamos, essa disposição a todos os trabalhadores e trabalhadoras. Então, vejam que a reforma trabalhista traz esses 2 mecanismos de desregulamentação. E vem, na sequência, a medida provisória 905, que trabalha também com essa perspectiva. Mas a medida provisória 905, ela, na verdade, não afasta a aplicação, digamos, da lei das relações de trabalho. O que ela faz é criar uma nova modalidade de contrato de trabalho que não existia em nosso país até então, denominada contrato de trabalho verde-amarelo, e que, em uma série de aspectos, cria condições de trabalho muito mais precárias do que aquelas que são ofertadas aos demais trabalhadores. Então, o trabalhador verde-amarelo, por assim dizer, ele, de acordo com a concepção original da medida provisória, ele teria o seu fundo de garantia reduzido de 8% para 2% ao mês. A multa fundiária que lhe é assegurada por ocasião do despedimento, que normalmente corresponde a 40% do total dos depósitos do fundo de garantia para os demais trabalhadores, para o trabalhador verde e amarelo, ela é reduzida para 20%. O adicional de periculosidade, que para todos os trabalhadores que trabalham expostos ao risco por condições periculosas e que corresponde a 30% do valor do seu salário base, para o trabalhador verde e amarelo, é reduzido para 5% do seu salário. Então, vejam, nós não estamos diante, evidentemente, do afastamento de regras, do afastamento de regulamentos, mas nós estamos reduzindo, estamos diante de uma redução de direitos que apontam na perspectiva da supressão desses regulamentos. Que eu não tenho dúvida de que hoje trabalha-se com a ideia de reduzir esses direitos para mais adiante acabar com esses direitos, pelo menos tal qual eles se encontram previstos pela legislação e pelos acordos e convenções coletivas. Graças a uma vitoriosa incursão do movimento sindical, e aqui eu rendo as minhas homenagens para as centrais sindicais em particular e em especial, essa medida provisória ela foi derrotada no Senado. Ela não foi convertida em lei. Ela foi convertida em lei na Câmara dos Deputados, mas através de um movimento de pressão muito bem organizado pelas centrais sindicais, o presidente da República, no último dia de vigência dessa medida provisória, que era exatamente o dia que se teria para converter essa medida em lei no Senado Federal, ele revoga essa medida ciente da derrota que ele teria dentro do Senado Federal. Então, nós afastamos, digamos, o fantasma da medida provisória 905, mas é importante resgatar que ela, digamos, veio dentro desse processo de desregulamentação do trabalho que está, digamos, em curso de maneira acelerada desde a reforma trabalhista de 2017. Mas o governo federal não para por aí. Uma vez superada a medida provisória, ele edita 2 outras medidas provisórias, isso no ano de 2020, que aprofundam esse processo de desregulamentação.
E aqui eu estou a me referir à medida provisória de número 927 e a medida provisória de número 936, que foram editadas a pretexto de se preservar empregos durante o período do estado de calamidade pública que nós estamos vivendo no Brasil. Eu começo a minha análise sobre a medida provisória 936 pelo fato de que essa medida já foi aprovada na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Portanto, ela já se encontra, digamos, num estágio muito mais avançado, dependendo apenas da sanção presidencial para se converter em lei. E qual é a essência da medida provisória 936? Qual é a sua espinha dorsal? Essa medida provisória, ela possibilita a celebração de acordos individuais e acordos coletivos de trabalho ou convenções coletivas que reduzam jornada de trabalho com redução de salário ou que suspendam os contratos de trabalho em vigor, garantindo aos trabalhadores afetados por esta redução ou por esta suspensão um benefício emergencial pago pelo governo federal. Essa é, por assim dizer, a essência da medida provisória de número 936. Mas essa medida, ela traz uma grave inconstitucionalidade e ela traz, digamos, dentro dessa proposta, em essência, um movimento que visa desregulamentar a relação de trabalho, à medida em que ela possibilita que, através de acordos individuais, se promova a redução de jornada com redução de salário e, ao mesmo tempo, se promova a suspensão de contratos de trabalho em vigor. E essa disposição ela é nitidamente inconstitucional, porque o artigo 7º, inciso 6º e 13º da Constituição Federal Brasileira é preciso ao determinar que a redução de jornada com redução de salário só é admissível mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Apesar de haver, digamos, esta disposição literal na Constituição da República, a medida foi editada, foram ajuizadas algumas ações diretas de inconstitucionalidade com o objetivo de obter a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos da medida provisória, que permitiam acordos individuais para redução de jornada ou suspensão do contrato de trabalho. E, lamentavelmente, o que nós assistimos por parte do Supremo Tribunal Federal foi a convalidação desta medida, uma declaração de constitucionalidade, ainda que provisória, por 8 votos a 3, no momento em que se julgou uma medida cautelar do ministro Edson Fachin, que, num primeiro momento, foi vista como uma medida que condicionava a validade dos acordos individuais à ratificação por parte dos sindicatos, mas que, num segundo momento, o Fachin esclarece que não era exatamente esse o alcance da medida cautelar e que a medida cautelar que ele deferiu, a rigor, previa que, se houvessem acordos individuais e acordos ou convenções coletivas tratando da redução de jornada, que se aplicasse aos trabalhadores aquele que fosse mais favorável aos trabalhadores abrangidos. Seja como for, o fato é que o Supremo ele termina por reconhecer a constitucionalidade da medida provisória, neste particular, em que se estabelece a possibilidade de acordos individuais reduzirem jornada ou mesmo suspenderem o contrato de trabalho em vigor. Muito bem. E o Supremo faz isso com base em 2 argumentos centrais que eu quero discutir com vocês. E o primeiro deles consiste exatamente no seguinte: o Supremo reconhece que o artigo 7º, inciso 6º e 13º da Constituição da República assegura de maneira muito clara e muito precisa a necessidade e a obrigatoriedade de se reduzir jornada com redução de salário através da negociação coletiva. Mas ele diz também o seguinte, que, apesar da Constituição ter garantido, digamos, esse princípio, ela também garante o direito ao trabalho e que não seria possível, portanto, na atual conjuntura,
viabilizar a continuidade dos empregos se nós fôssemos exigir que somente por intermédio de acordos e convenções coletivas fosse admissível a redução da jornada de trabalho ou a suspensão dos contratos de trabalho. Como, na visão do Supremo, os sindicatos não estavam aparelhados para desenvolver a negociação coletiva na velocidade necessária para evitar demissões, era preciso garantir que, além do instrumento coletivo, se facultasse aos trabalhadores individualmente a celebração de acordos individuais de redução de jornada ou de suspensão do contrato de trabalho. Então, esse foi o primeiro argumento aduzido pelo Supremo Tribunal Federal. O segundo consiste na tese de que a nossa Constituição ela não foi concebida e não previu como regulamentar o mundo do trabalho numa situação de pandemia, e que haveria, portanto, uma lacuna dentro da Constituição Federal que precisaria ser suprida por intermédio da nossa Corte Maior, que é exatamente o Supremo Tribunal Federal. Ora, eu particularmente contesto esses dois fundamentos. E contesto, em primeiro lugar, a partir de um dado muito claro que foi publicado no jornal Folha de São Paulo, no dia 12 de abril do corrente ano, e que nos informa que, nos 4 dias posteriores à concessão de uma medida cautelar por parte do ministro Fachin, na ADI de número 6363, foram celebrados 230 mil acordos e convenções coletivas de trabalho, com o objetivo de promover a redução de jornada ou a suspensão do contrato de trabalho. Ora, se nós considerarmos que cada acordo desse alcança por baixo 10 trabalhadoras e trabalhadoras, nós estamos dizendo que em 4 dias, 2.300.000 trabalhadores brasileiros foram, digamos, alcançados por intermédio de acordos e convenções coletivas de trabalho, o que demonstra a evidente viabilidade da negociação coletiva como forma de efetivamente permitir a redução de jornada com redução de salário e a suspensão do contrato de trabalho. Portanto, não havia uma contradição entre a negociação coletiva e a necessidade de garantia de postos de trabalho. Esses dois direitos eram absolutamente compatíveis e factíveis, de acordo com esse número que eu relato, razão pela qual o Supremo, na minha opinião, fundamentou muito mal a sua decisão ao argumentar da maneira que argumentou. E o segundo argumento é igualmente frágil. Não é verdade que a Constituição Federal Brasileira ela tem uma lacuna que não prevê, digamos, como regulamentar o mundo do trabalho numa situação de pandemia. Ora, o artigo 7º, inciso 6º e 13º da Constituição Federal, ele foi concebido exatamente para ser aplicado em momentos de crise. Ou alguém imagina que se vai promover a redução de jornada com a redução de salário em situações de normalidade? Não. Essa disposição constitucional ela é aplicada quando, digamos, há algum momento de crise econômica, como aconteceu, por exemplo, em 2008 em nosso país, ou crise, digamos, que atinja uma empresa em particular e que exige a aplicação, digamos, da negociação coletiva para reduzir jornada com redução de salário. Razão pela qual momentos de crise, como a pandemia que nós estamos vivendo, são exatamente os momentos que dão ensejo à aplicação do artigo 7º, inciso 6º e 13º da Constituição Federal. Por outro lado, é preciso deixar claro que a Constituição da República ela prevê situações excepcionais em que alguns direitos previstos na própria Constituição podem ser temporariamente suspensos. E eu estou a me referir exatamente em momentos em que é decretado o estado de emergência e o estado de sítio, em que o direito de reunião, que é consagrado constitucionalmente, é suspenso, o direito de manifestação pública é igualmente suspenso, mas dentre os direitos em que há admissibilidade de suspensão no estado de sítio ou no estado de defesa, não figuram
os direitos sociais previstos no artigo 7º da Constituição Federal Brasileira, razão pela qual o dispositivo que prevê a exigência da negociação coletiva como instrumento hábil para viabilizar a redução de jornada com redução do salário, ele não foi atingido e não poderia ser atingido em nenhuma circunstância na hipótese de calamidade pública que nós estamos vivendo neste momento em nosso país. Portanto, eu acho que o Supremo foi profundamente infeliz, criou um precedente gravíssimo que, com toda certeza, vai nos criar muitos problemas no futuro e eu não tenho dúvida nenhuma disso. 20 minutos. Certo. Mas essa é a realidade que nós estamos vivendo. E eu passo a analisar agora a medida provisória de número 927. Medida provisória que, como disse, foi editada a pretexto de se preservar empregos durante a pandemia. Essa medida já foi convertida em lei pela Câmara dos Deputados, mas o seu processo de conversão depende ainda da aprovação do Senado Federal. E ela contém, para mim, a personificação muito clara da desregulamentação do trabalho, a partir do momento em que seu artigo 2º prevê a possibilidade de celebração de acordos individuais que prevaleçam sobre acordos e convenções coletivas de trabalho, bem como sobre a legislação trabalhista, seja qual for o tema em debate. Veja, nós não estamos mais falando da possibilidade de acordos individuais para reduzir jornada ou para suspender o contrato de trabalho, que é o objeto da medida provisória 936. Nós estamos falando da possibilidade de celebrar acordos individuais sobre qualquer matéria trabalhista que se sobreponham aos acordos e convenções coletivas sobre a lei, exceto aquelas matérias que sejam disciplinadas pela Constituição Federal. O que é que isso significa, companheiros e companheiras, em última análise? Significa o congelamento do direito do trabalho até 31 de dezembro de 2020. Por uma razão muito simples. Qual é o empregador que vai querer aplicar a lei ou os acordos e convenções coletivas se ele sabe que, por intermédio de acordos individuais, ele pode criar regras que disciplinem as relações de trabalho? Então, para mim, esse artigo ele é verdadeiramente criminoso. É um artigo que afasta, digamos, o direito do trabalho das relações trabalhistas, né, até 31 de dezembro de 2020, e o grande temor que eu tenho é que ele se transforme num paradigma para que, no futuro, essa regra, que deveria viger somente até 31 de dezembro do corrente ano, ela se transforme, digamos, em regra geral a ser aplicada a todos os contratos. Então, trata-se de um golpe muito sério e nós temos que chamar a atenção para isso como mecanismo, digamos, mais cruel de afastamento dos regulamentos trabalhistas em nosso país, da celebração de acordos individuais que disciplinem as relações de trabalho, afastando-se o acordo da convenção coletiva e também afastando-se a legislação trabalhista. Mas essa medida provisória, ela vai mais adiante. Ela tem uma série de disposições concebidas sob a lógica de afastamento da legislação e dos acordos e convenções coletivas e da celebração de acordos individuais para reger determinadas matérias e ainda, em algumas circunstâncias, ela é premida pela lógica de que o empregador ele tem que ter o poder de tomar determinadas decisões. E aqui eu cito como exemplo a questão do teletrabalho ou trabalho à distância, que é aquele que é feito fora das dependências da empresa. O que diz a medida provisória de número 927? Que é papel do empregador decidir unilateralmente pela implantação do teletrabalho, aonde ele for possível ou não, contrariando o que diz a CLT, que exige pelo menos um acordo individual entre as partes para que o teletrabalho seja implantado. Não bastasse isso, a medida provisória de número 927, ela não tem qualquer disposição que garanta de maneira efetiva o ressarcimento ao trabalhador pelos custos
que eventualmente ele venha a ter, com o objetivo de implantar, digamos, o teletrabalho fora das dependências do empregador, o que é absolutamente grave do meu ponto de vista. Mas a medida vai mais adiante. Ela autoriza o empregador unilateralmente a antecipar o gozo de férias, independentemente da concordância do empregado, mesmo que o período aquisitivo de férias não tenha sido efetivamente completado, o que me parece, digamos, um verdadeiro contrassenso. Além disso, faculta a possibilidade de pagar o terço de férias somente por ocasião do pagamento da segunda parcela do 13º salário, transgredindo, portanto, uma regra contida na CLT de que o terço de férias tem que ser pago por ocasião do gozo de férias, ou antes que esse gozo se inicie efetivamente. Mas não para por aí a medida provisória de número 927. Ela cria o chamado banco de horas negativo, autorizando o empregador, por exemplo, a suspender as atividades empresariais por um determinado período e continuar remunerando o empregado. E, caso isso aconteça, aquelas horas que foram remuneradas sem trabalho podem ser cobradas no futuro, né? A depender da vontade do empregador, tendo o empregador a possibilidade de cobrar a prática dessas horas, inclusive aos domingos e feriados, dentro do prazo de 18 meses, que são posteriores ao término do estado de calamidade pública, devendo-se ressaltar que, de acordo com a CLT, na atualidade, qualquer hora, digamos, em haver que o trabalhador tenha ou alguma hora débito que ele possa, porventura, ter, ela só pode ser, digamos, cobrada no prazo de 6 a 12 meses, dependendo do acordo que cuida do banco de horas efetivamente. Mas eu quero chamar a atenção também para um outro aspecto que me parece muito grave dentro da medida provisória de número 927, que é precisamente o fato dele afastar a obrigatoriedade de exames médicos periódicos, assim como de exames médicos demissionais, e afastar também a obrigatoriedade de treinamentos obrigatórios, de acordo com normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho, durante o período da calamidade pública, durante o período da pandemia. Isso me parece verdadeiramente muito grave, porque nós vivemos um contexto em que a proteção à saúde do trabalhador ela tem que ser aumentada e não reduzida, como faz a medida provisória. Além disso, a medida provisória ela prevê a prorrogação dos acordos e convenções coletivas de trabalho a critério do empregador, caso esses acordos e convenções eles terminem a sua vigência durante o período de calamidade pública. E isso é um contrassenso, porque a própria medida provisória 936, já aprovada pela Câmara e o Senado, obrigava uma prorrogação dos acordos e convenções, independentemente da vontade do empregador, até o final do estado de calamidade pública. Portanto, a medida provisória termina sendo muito mais gravosa que as disposições previstas na medida provisória de número 936. A medida provisória 927, ela estipula também que os acordos judiciais celebrados em ação trabalhista podem ser suspensos até o término do estado de calamidade pública, o que é um verdadeiro absurdo. E, por fim, já caminhando para a conclusão da minha fala, eu tenho ainda, pelo meu cálculo, 1 minuto e 10 segundos, a medida provisória ela autoriza o empregador a deixar de aplicar acordos e convenções coletivas se, por exemplo, por um ato do poder público, como um lockdown, ele tem que paralisar suas atividades. Então, ainda que ele pare suas atividades por um dia, ele está desobrigado de cumprir acordos e convenções até o final de 2020. Esse é o resumo da ópera. O que é que nos cabe fazer nesse momento? Mobilizar as nossas energias com o objetivo de derrotar essa medida provisória no Senado, fazer com que ela seja efetivamente rejeitada caso ela venha a ser levada a voto, ou um outro caminho possível é prorrogar, digamos, essa medida provisória, impedir que ela seja votada e fazer com que ela perca a sua eficácia por decurso de prazo. Eu acho que isso é absolutamente imprescindível, porque essa medida provisória,
ela não apenas vai produzir, digamos, efeitos nefastos durante o período da pandemia, ela é um precedente muito grave que, se for, digamos, aplicado para o futuro, vai desregulamentar completamente as relações de trabalho em nosso país.